Olá, boa tarde. Este é o Jornal da Justiça deste sábado, 7 de março. Na edição de hoje, antevéspera do Dia Internacional da Mulher, nós vamos discutir os avanços e o que ainda falta fazer na luta pelos direitos das mulheres. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Operadora de plano de saúde não tem obrigação de fornecer medicamento que não estiver registrado pela Anvisa. A Justiça de São Paulo julga improcedente um pedido sobre o assunto. Hoje os tribunais já estão adotando essa postura e, inclusive, mudou a conduta dos médicos. Nem todos os procedimentos e tratamentos dos planos de saúde são previstos na lista de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E isso tem levado muitos beneficiários a recorrer à Justiça. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 12 mil processos envolvendo planos de saúde. Em Mato Grosso, o projeto Patrulha Maria da Penha garante segurança e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica que recebem medidas protetivas. Fazemos um acompanhamento do caso até que a situação de risco se encerre. Na quarta-feira desta semana, o Supremo Tribunal Federal teve sessão plenária tanto de manhã quanto à tarde. Entre as decisões, os ministros julgaram válido o limite mínimo de votação individual na eleição para vereadores e deputados. O entendimento é de que a norma reduz o efeito dos chamados puxadores de votos. Candidatos com grande votação, eles ajudam a eleger colegas de partido com poucos votos. O STF também confirmou a constitucionalidade de regras para a criação e fusão de partidos políticos. Uma delas é que proíbe a contabilização de assinaturas de eleitores filiados a outras legendas. E na quinta-feira, os ministros concluíram análise sobre a competência para julgar ações contra concursos públicos de empresas estatais. Para a maioria, como as demandas são anteriores à relação de emprego, cabe à Justiça Comum decidir sobre as questões ajuizadas. Para falar mais sobre os julgamentos, eu recebo aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Vamos começar por essa questão do concurso público. O que levou a trazer esse questionamento aqui para o Supremo? Tem muitas ações nessa área? Em torno de 1.500 ações aguardavam essa decisão do Supremo Tribunal Federal, William. A grande questão que nós tínhamos a partir desse questionamento que chegou aqui, que teve a repercussão geral reconhecida, é porque as empresas públicas, elas na verdade, elas acabam, o ingresso para trabalhar nas empresas públicas se dá por meio de concurso público, mas o regime que rege essa relação é a relação de trabalho, de emprego, prevista na consolidação das leis do trabalho de emprego público. Então, a CLT é quem regulamenta. Então, havia uma grande discussão se as demandas em relação envolvendo conflitos resultantes de concursos públicos ali, questões relacionadas a assumir vaga, nomeação, se elas deveriam ser dirimidas na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum. Então, o Supremo Tribunal Federal analisou este recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e, por votação majoritária, houve um voto divergente, acabou-se então decidindo que cabe à Justiça Comum, tanto pode ser uma Justiça do Estado ou a Justiça Federal, dependendo do nível da empresa pública. Então, é a Justiça Comum que vai tratar dessas questões e não a Justiça Trabalhista. O caso veio do Rio Grande do Norte, a respeito de uma pessoa que se candidatou a um cargo lá no Estado, e aí teve que discutir uma questão relacionada a reposicionamento dele na listagem que foi divulgada, e isso acabou sendo discutido na Justiça Comum, ao invés de ir para a Justiça do Trabalho. Agora, a matéria eleitoral teve muito aqui no início da semana, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho essa decisão que deve buscar um equilíbrio maior entre as votações nas próximas eleições, né? Os chamados puxadores de voto deixarão de existir ou pelo menos terão seu efeito diminuído? Sim, William. Nós tivemos essa semana realmente julgamentos de temas eleitorais expressivos. Em diversas oportunidades o Supremo acabou reafirmando o entendimento, mas um deles foi essa questão de votação mínima. A votação mínima diz respeito ao seguinte: existe um cálculo matemático que se faz para saber quem vai ser, quais são os partidos que terão direito à vaga, as respectivas vagas, e dentro dessa lista, depois a gente vai ter quais são os candidatos que efetivamente assumirão os cargos.
Então, dentro dessa lista, há alguns cálculos matemáticos que levam em conta o número total de eleitores, de votos válidos, melhor dizendo, número total de votos válidos divididos pelo número total de vagas. Isso dá o quociente eleitoral. No outro momento, nós temos o número total de eleitores dividido pelo quociente eleitoral, que dá o tal do quociente partidário. Então, não é uma conta muito simples, não. São fórmulas matemáticas mesmo. E essas fórmulas matemáticas vão definir, como eu te falei, quais são os partidos que têm cargo e depois quais são os candidatos dos partidos que vão assumir. Então, antigamente, aquele partido que recebia muito voto, ele poderia, normalmente esses votos vêm através de um candidato mais expressivo, ele acabava levando consigo, né, para assumir o cargo de deputado federal, distrital ou estadual, aqueles com menos expressividade, com menor expressividade. Foi o que aconteceu no caso do Tiririca, no caso do Enéas, anos atrás. Então, agora é preciso que, para que o deputado ou o vereador assuma o cargo, ele tem que ter, no mínimo, 10% dos votos do quociente eleitoral. Então, ele tem que ter alcançado esse percentual de ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral em votos, e só assim é que ele vai poder assumir. Ok, Gisele, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. E no próximo bloco, em Mato Grosso, o projeto Patrulha Maria da Penha garante segurança e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. E você vai acompanhar também uma entrevista com a advogada Anaci Nunes da Silva, da OAB-DF, sobre os direitos da mulher. Justiça é você fazer a coisa certa, né? Beneficiar de uma forma correta, certa. A lei de importunação sexual entrou em vigor em setembro de 2018. Mas você sabe o que caracteriza o crime? Confira nesta reportagem. Nos últimos tempos, movimentos sociais geralmente ligados a causas feministas buscam a mudança de comportamento, especialmente dos homens, em relação à abordagem sem consentimento. Para coibir este tipo de comportamento, foi aprovada uma lei que criminaliza essas atitudes. A juíza Andréia Rezende Russo, do Juizado da Violência Doméstica e Familiar, explica quais as atitudes podem ser consideradas como importunação sexual e o que caracteriza o crime. Se comprovado o ato, a lei prevê de 1 a 5 anos de punição. O tipo penal ele fala em praticar contra alguém, sem o seu consentimento, um ato libidinoso. Então, tem que ser com uma vítima específica, tem que ter uma proximidade física, né? Ela não está consentindo e ele pratica um ato libidinoso para satisfazer a sua própria lascívia, que é o esfregar, se esfregar, ejacular na mulher, apalpar. Essas coisas caracterizam esses atos e entram nesse enquadramento. A lei também tornou crime a divulgação de cenas de estupro, sexo, nudez ou pornografia por qualquer meio sem o consentimento da vítima. A pena para este tipo de crime também varia de 1 a 5 anos de reclusão, podendo ser agravada caso o agressor tenha contato direto com a vítima. Qualquer pessoa que presenciar ou for vítima de importunação sexual, assédio ou estupro também pode denunciar. A importância da denúncia vai além da busca pela preservação dos direitos das mulheres e tem como objetivo coibir esses comportamentos e reeducar a sociedade. Essa vítima ela tem que denunciar, né? Se possível, ali naquele momento, né, chamar a brigada militar, porque uma prisão em flagrante também é importante ali. Às vezes isso não é possível, mas ela pode ir na delegacia da mulher e fazer a denúncia, né? Como eu disse, se tem amigas, familiares juntos, já indicando as testemunhas. Isso é importante porque isso é educativo, né? É educativo. Tem que isso ser feito para que os homens entendam que não podem fazer isso. Em Mato Grosso, o projeto Patrulha Maria da Penha garante segurança e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica que recebem medidas protetivas. O acompanhamento de cada caso é feito de perto, na casa das vítimas, por policiais militares. Um projeto que tem o apoio da Justiça Estadual. É na periferia de Cuiabá que mora a personagem principal desta matéria.
É ela a quem a Patrulha Maria da Penha está indo visitar. A história desta jovem é uma entre muitas de mulheres vítimas de violência doméstica. Fui numa festa, nessa festa chegou um ex-namorado, mas ficou ali por perto todo o tempo falando pra mim, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. E eu não querendo falar com ele, foi na hora que ele tentou armar um barraco na festa, eu falei, não, tudo bem, eu vou conversar com você. Chegando na casa dele, na hora ele trancou a porta, já começou a me agredir, por ele não aceitar o término do relacionamento. Querendo eu de toda forma e falando pra mim, se eu não ficasse com ele, não ia ficar com ninguém, então ele ia me matar. E me bateu demais, arrancou os 4 dentes da frente, me agrediu o olho, o corpo, cheguei a desmaiar na hora. Mas mesmo após a intervenção policial, mesmo depois que o caso virou uma ação na justiça, o agressor ainda tentou intimidá-la. E aí, mais uma vez, a Patrulha Maria da Penha fez a diferença. Eu me senti mais protegida por ela estar vindo na frente da minha casa. Quase toda vez elas vêm, me procuram, perguntam se está acontecendo alguma coisa, se a pessoa está atrás de mim. Todo tempo eles estão ali, tem um contato deles, que eles me passaram o contato. Se acontecesse alguma coisa, para entrar em contato direto com eles. Fazemos um acompanhamento do caso até que a situação de risco se encerre e a vítima consiga retornar à sua vida normalmente. E realizamos ainda uma visita ao agressor para informar que a vítima está sendo acompanhada pela Patrulha Maria da Penha e reforçar que ele deve cumprir a medida protetiva devidamente, porque senão ele pode sofrer sanções, inclusive prisão em flagrante pelo descumprimento da ordem judicial. Hoje, a Patrulha Maria da Penha atua em Cuiabá, Várzea Grande e em Barra do Garças. A iniciativa tem trazido bons resultados e deve ser estendida para todo o estado. E para isso, né, esses policiais militares de todo o estado, do interior do estado, eles serão capacitados, receberão conhecimento, instrução das nossas instituições parceiras, da Polícia Militar, para que eles possam estar preparados para atender essa mulher vítima de violência. Inclusive com o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, com quem nós temos uma parceria para que esse trabalho seja realizado, né? Bem, neste dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e para falar sobre as conquistas e o que ainda falta fazer pelos direitos das mulheres, eu recebo aqui no estúdio a advogada Anaci Nunes da Silva, secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Distrito Federal. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Posso começar por um tema espinhoso? Feminicídio, né? Eu acho que é a grande preocupação no momento, né, doutora? Qual a sua impressão sobre a nossa legislação que visa proteger as mulheres? A gente tem que levar em conta que a lei do feminicídio, que recrudesceu a pena dentro do artigo 121 do Código Penal, aumentando, colocando essa qualificadora do feminicídio, é uma lei que enfatizou apenas o aspecto punitivo da lei. Violência não se combate com um endurecimento de leis. Violência que se combate com campanhas de convencimento, campanhas de modificação de aspectos culturais da sociedade que visam prevenir esse tipo de violência. Como é que a gente da área jurídica pode trabalhar essa coisa do machismo? Eu acredito que o machismo tem muito a ver, e principalmente esses índices, o Atlas da Violência, que foi divulgado agora em 2019, que tinha dados, inclusive, de 2017, foram mais de 4.900 homicídios em 2017. Tivemos aumento. Aumento em relação a 2007, foi o índice mais alto nesses 10 anos. Então, o único aumento que a gente pode conceber depois do advento da Lei Maria da Penha, em 2006, depois do advento da Lei do Feminicídio, a gente tem que compreender que endurecer as leis não é o suficiente, que algo está errado. O que é que causa violência? Essas mulheres, elas são mortas por maridos, por companheiros, por irmãos, por pais,
por traficantes, por aliciadores. O problema do feminicídio é o ápice da violência contra a mulher. Há um aumento do encarceramento feminino nesses anos, há um aumento de abusos sexuais, principalmente de menores, depois da Maria da Penha. Então, a gente tem que perceber que essa violência ela é resultante de uma estrutura de poder. Se você analisar a estrutura de poder nas relações de gênero, você vai ver que as relações de gênero elas são desiguais. Aos homens que matam, esses homens que matam, eles pensam que têm o poder sobre a vida das mulheres. Então, e o que é que acontece quando a gente pensa, eu imagino que coibir esse tipo de violência não pode ser colocado como uma responsabilidade apenas da Lei Maria da Penha, nem da Lei do Feminicídio. É uma responsabilidade da sociedade mudar esse tipo de pensamento. Trabalhar as crianças pode ser um bom caminho para uma mudança a médio prazo? Com certeza. Nós, da Comissão da Mulher Advogada, estamos com um projeto piloto que o ano passado teve uma receptividade inicial muito boa e nós acreditamos que esse ano a gente conseguirá estender esse projeto para outras cidades aqui do entorno do DF. Consta em campanhas de conscientização sobre abusividade do namoro e sobre, principalmente, um conceito que é novo e que a gente tem visto que adolescentes, principalmente do Fundamental 2 e ensino médio nas escolas públicas, eles têm encarado com uma receptividade muito boa. Se trata da masculinidade tóxica. É um conceito que, de 2013 para cá, foi colocado por historiadores e por pesquisadores em antropologia e que tratam de mitos que cercam a masculinidade. A masculinidade tóxica é uma ideia de que o homem não pode chorar, o homem tem que ser agressivo, o homem tem que ser mais violento no trânsito, o homem tem que beber. Mas ele faz mal tanto para a mulher quanto para o homem, né? Com certeza. Os índices de acidentes de trânsito de homens é 77,7% maior do que entre mulheres. Por conta disso, as empresas de seguro dão descontos para mulheres. Então, Tinha que ter alguma vantagem em algum local, né? Com certeza. Então, esse tipo de ideia de masculinidade precisa ser desconstruído. Esse tipo de campanha, eu acredito ser vital para a prevenção da violência. Eu considero que campanhas são mais eficazes no enfrentamento da violência do que o endurecimento das leis. Ok. Doutora Nancy, muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Justiça. Parabéns pelo trabalho lá à frente da OAB do Distrito Federal. Eu que agradeço. Boa tarde. E no próximo bloco, Justiça Federal de Brasília condena a Caixa Econômica a indenizar correntista pela inclusão indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes. Justiça é conformidade de cidadãos, atender aos anseios desses cidadãos, do ponto de vista de dignidade pessoal. Você sabia que operadoras de plano de saúde não têm obrigação de fornecer medicamento sem registro da Anvisa? Com base nesse entendimento, a Justiça de São Paulo negou um pedido sobre o assunto. De acordo com a lei dos planos de saúde, as operadoras só podem custear a compra de medicamentos se houver registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em São Paulo, o homem foi diagnosticado com insuficiência renal crônica. O remédio indicado pelo médico não tem registro na Anvisa. O paciente tentou conseguir o medicamento por meio da Justiça, mas o pedido foi negado. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos sem registro pela Anvisa. Hoje os tribunais já estão adotando essa postura e, inclusive, mudou a conduta dos médicos, que antigamente podiam lançar mão de um medicamento que não tinha registro, mas que eventualmente já tinha sucesso em um tratamento, né? E hoje ele já limita isso a somente medicamentos que já tenham Anvisa. O plano de saúde é uma segurança de assistência e tratamento médico em momentos de necessidade. Por isso,
Muitos brasileiros escolhem esse tipo de benefício privado, mas nem todos os procedimentos e tratamentos são previstos na lista de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E isso tem levado muitos beneficiários a recorrer à justiça. Eles me ligaram dizendo que a cirurgia não seria coberta pelo motivo de não estar no rol da ANS. E aí eu entrei em desespero, né? Meu medo maior é justamente esse, a negativa do plano de saúde. Se está no rol, tem que ser coberto. Não está no rol, não tem que ser coberto. Se você for benevolente e passar a atender tudo o que se pede, não vai existir plano de saúde. Eles acabam, porque não há recurso. De um lado, pacientes que necessitam de tratamentos não previstos nos contratos de plano de saúde. De outro, operadoras que se negam a cobrir procedimentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, reguladora do serviço. Em 2018, Luciene vivia o sonho da segunda gravidez. Mas quando ela estava com 22 semanas de gestação, a alegria deu lugar à preocupação. A bebê foi diagnosticada com mielomeningocele, uma malformação congênita da coluna. As sequelas incluem fraqueza muscular, problemas ortopédicos e hidrocefalia. A gente descobriu que existia uma cirurgia, né? Uma cirurgia que era feita ainda dentro da barriga, que minimizaria as inúmeras sequelas que essa malformação traria após o nascimento. E descobrimos que existia essa cirurgia, que essa cirurgia só era feita em São Paulo. E que como eu tinha, né, um convênio, a possibilidade de fazer essa cirurgia era muito grande. Luciene saiu de Brasília, onde mora, com destino a São Paulo. Na véspera da cirurgia, veio a notícia de que o plano de saúde não havia autorizado o procedimento por não fazer parte do rol de cobertura da ANS. O custo da cirurgia particular era de quase R$200 mil. Começava uma corrida contra o tempo. Luciene estava para completar 26 semanas de gestação, prazo limite para a realização da cirurgia intrauterina. Com 24 horas que demos a entrada, o juiz obrigou o convênio a pagar, né? Só que mesmo assim, nesse dia 30, a gente não teve resposta, o hospital não tinha resposta. Quando foi na madrugada do dia 4, às 2 horas da manhã, eles entraram em contato comigo dizendo que iam cobrir a cirurgia, que eu poderia estar entrando com a internação, que estava tudo certo. Em 2011, Gláucia passou por uma cirurgia bariátrica, perdeu 35 quilos. O procedimento foi todo coberto pelo plano de saúde, mas ela continuava com problemas na coluna. Era preciso uma mastectomia, a redução das mamas. Sem condições de pagar a cirurgia particular, Gláucia tentou o procedimento pelo plano de saúde. Foi negado. Então, ela resolveu testar um outro caminho, o da justiça. Em setembro, a gente deu entrada no processo. Questão de uma semana, aí, a juíza mandou liberar por via de liminar, com pagamento de multa caso o plano de saúde não cumprisse a decisão. Casos como o da Luciene e da Gláucia são julgados pela Justiça todos os dias. A saúde é uma das principais demandas no judiciário. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 12 mil processos envolvendo planos de saúde. Em uma das decisões mais recentes, os ministros da terceira turma entenderam ser obrigação das operadoras comunicar aos beneficiários o descredenciamento, tanto de hospitais quanto de clínicas médicas, mesmo que a rescisão do contrato tenha partido das instituições de saúde. Em 2014, teve uma alteração nesse artigo 17, que diz que qualquer prestador de serviço fica vinculado ao contrato e, mediante o descredenciamento, só é possível pela substituição de outro, desde que o consumidor seja avisado com 30 dias de antecedência. A terceira turma também deu nova interpretação ao artigo 12 da Lei dos Planos de Saúde, ao julgar uma ação de um beneficiário contra a operadora. No processo, ele pedia reembolso de R$49 mil, gastos com atendimento em hospital não credenciado. O beneficiário procurou a instituição após descobrir diagnóstico errado de tuberculose. Ele tinha câncer no pulmão e morreu antes do fim do processo. Apesar da lei limitar o reembolso das despesas médicas às hipóteses de urgência e emergência, a relatora da ação no STJ, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a lei prevê também o ressarcimento para os serviços que fazem parte da cobertura, se forem prestados por instituições não credenciadas ou pelo SUS.
Diante disso, a relatora afirmou ser contraditório se o próprio beneficiário, que arcar com os custos de hospital não credenciado, não for reembolsado. A turma determinou o reembolso respeitando os limites da tabela prevista em contrato. Se o SUS é ressarcido, por que não a rede privada não ser? Então a decisão fez esse paralelo entre as duas obrigações e determinou que o reembolso para o beneficiário também pode acontecer na rede privada, desde que obedecidos os critérios, né, dessa mesmo padrão do que é feito no SUS. Desde a criação da Lei 9.656, a ANS elaborou o rol de procedimentos e situações em saúde que garante e torna público o direito assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, válida para os planos contratados desde 1999. A partir do momento que isso for incorporado naquele rol da ANS, os planos ficam quase que refém, porque eles são obrigados a passar a fornecer aquele procedimento ou aquele exame ou aquele tipo de cirúrgico, numa cirurgia, no Brasil inteiro ou na região que aquele plano dá cobertura. De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde, as operadoras desembolsaram em 2018 2 bilhões de reais para custear coberturas determinadas judicialmente. Em contrapartida, o mercado movimentou 205 bilhões. De um lado, a gente tem um consumidor que está ávido por uma situação de fragilidade da saúde, que ele busca esse atendimento, e do outro lado, o plano de saúde que tem um contrato a cobrir, tem uns fornecedores a arcar, né, os prestadores de serviço, e a conta da saúde, como a gente vê não só aqui no Brasil, como em outros países, ela é cara, né? O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61 992606116. Uma ótima tarde para você.